Oi, friends! Tudo bem com você? Boa noite para quem tá vendo esse vídeo de noite. Bom dia, boa tarde, independente do horário que você for ver. Gente, rapidinho, antes de iniciar esse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilha. Eu te dou 5 segundos para fazer isso. Passa os 5 segundos, galera. Agora vamos começar o vídeo. Hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu testemunho específico, né? Eu cresci num lar cristão, cercado de Deus, Jesus, isso sempre foi muito real pra mim, desde pequena. Sempre participei de acampamentos, retiros, o ambiente igreja sempre foi o meu meio, assim, desde que eu me conheço por gente. Sempre passei muitas experiências com Deus bem profundas, né, que me trouxeram a adolescência a sempre pensar em Deus e carregar em mim um temor da palavra e sobre quem era Deus. Né? Mas como um bom adolescente, né, na época de adolescência eu passei algumas tentações, algumas dificuldades específicas em algumas áreas. Na maioria do tempo não consegui vencê-las, né? Em um período de época, lá pelos meus 11 anos, eu parei de frequentar a igreja devido a um acontecimento que tive familiar, enfim. Lá pelos meus 11 anos, eu parei de frequentar a igreja. Eu e minha mãe paramos, na verdade, devido à igreja em que nós frequentávamos na época ter se desfeito de alguma forma. E a gente acabou ficando um período sem igreja. A minha mãe nunca ficou 100%, logo ela já se envolveu novamente com um outro local. Mas eu aproveitei da situação para me afastar desse ambiente e aproveitar a minha adolescência. Então, na época, fiz coisas da época de adolescente. Fumar, beber, sair ficando e assim. Enfim, fiz coisas nessa época, né, que são apresentadas a adolescentes. Acredito que na maioria dos adolescentes recebem essas apresentações, né? E acabei ficando, me envolvendo com essas coisas. Conheci uma menina dentro do meu colégio que me apresentou uma outra igreja. E como eu disse pra vocês, isso sempre me atraiu, sempre me chamou a atenção. Nunca Deus ficou 100% distante. Nunca foi uma coisa que eu esqueci 100%. Sempre algo dentro de mim, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo, me atraía de alguma forma. Então eu acabei indo visitar essa igreja com essa amiga e me apaixonei pela igreja, né? Inclusive, ela era muito parecida com as que eu tinha frequentado antes, então isso me atraiu naquele lugar e acabei ficando naquela igreja. E isso foi muito bom. Eu me envolvi com célula, me envolvi com jovens, tive outras experiências com Deus também, mas ainda assim existia uma guerra interna muito grande dentro de mim, carne e espírito. Então, eu ainda fazia muito parte de um outro meio, né? Os meus amigos ainda viviam uma outra vida, a maioria deles não frequentava igreja, não era cristão, não era convertido. E eu ficava numa luta de querer frequentar e ser santa e ficar fiel em Jesus e firme em Jesus, ou viver a minha vida, fazer as coisas que as pessoas da idade estavam fazendo. Acontece que, por conta de um relacionamento, eu acabei me distanciando novamente de Jesus e do ambiente da igreja. E esse relacionamento me acarretou outras situações mais pesadas. Então, eu saí da igreja e passei 3 meses assim, bem difíceis, tanto emocionalmente, espiritualmente. Me envolvi com coisas mais pesadas do que eu já tinha me envolvido antes, quando eu fiquei sem igreja, né? E isso, Deus foi ficando mais distante do que das outras vezes, né? Eu fui ficando mais insensível à presença de Deus. E a questão é que eu comecei a não sentir falta. Eu comecei a gostar 100% do meio daquilo que eu estava fazendo. Então, na minha cabeça, eu estava tendo um prazer absurdo e não faria sentido sair daquilo. E eu tinha pessoas e amigos que tinham ficado nesse meio religioso ainda dentro da igreja, cristãos. A líder, na época, que foi a minha líder dentro da última igreja que eu frequentei, ela orava muito por mim. Uma amiga minha também, que ficou nessa igreja, foi junto com a gente e acabou ficando, né? Também orou muito por mim. E eu acredito que
a minha volta para Jesus deve-se muito a isso também. Eu voltei para Jesus de uma forma bem inusitada para a maioria das pessoas, né? Não fui no culto e Deus falou comigo, ou não, alguém não veio e pregou para mim e eu me arrependi. Mas um dia, um sábado, de sexta para sábado, na verdade, eu tinha marcado um rolê com uns amigos e uma amiga que tava dormindo na minha casa pra gente sair no sábado à noite. De sexta pra sábado eu tive um sonho. Pra mim, eu sonhei a noite inteira, porque eu acordei como se eu tivesse sonhado desde a hora em que eu dormi até aquele momento onde eu acordei. E nesse sonho, Jesus voltava e me dava um período de tempo pra eu me arrepender e voltar atrás em todas as coisas que eu tinha feito. O sonho foi engraçado porque Jesus não voltava da forma que eu imaginava, né? Era como se eu tivesse visto uma catástrofe acontecer devagarzinho por uma janela. E no meu espírito eu entendia que era Jesus voltando e o espírito me falava que era uma oportunidade. Ele me lembrava de várias situações, de várias pessoas que eu tinha que pedir perdão, de várias pessoas que eu deveria procurar. Inclusive, nesse sonho eu já nem morava com a minha mãe, sendo que eu era uma adolescente. Mas devido à rebeldia daquela época, no sonho eu já estava vivendo a minha vida como se ninguém mais importasse. Eu tive a oportunidade de pedir perdão para minha mãe, de me reconciliar com Jesus, isso tudo dentro de um sonho. E esse sonho foi muito pesado para mim. Ele tem muitos detalhes específicos que, se eu falar agora, a gente vai se prolongar por muito tempo. Mais específicos mesmo, que só eu sabia daquelas situações e só eu sabia que eu precisava me arrepender por elas. Quando eu acordei absurdamente desesperada. Eu tava muito desesperada, chorando muito, com muita falta de ar. Meu corpo tava muito cansado e eu não sabia o que fazer. Eu acordei como se eu tivesse sonhado com uma coisa terrível, aquilo que realmente tivesse acontecido. E eu corri pra sala do lugar onde eu morava na época. Minha mãe tava nessa cozinha, na verdade. E ela tava lendo a Bíblia, naquele momento específico. E ela se assustou porque eu tava chorando muito, eu tava puxando muito a respiração, porque eu não tava realmente conseguindo respirar. Ela me sentou na cadeira, me deu um copo de água, perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo o que tinha acontecido pra ela. Ela me acalmou e leu pra mim uma passagem na Bíblia, a qual ela estava lendo já. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que Jesus levou ela a ler aquele texto porque ele sabia que ia acontecer aquilo comigo, que o Espírito Santo ia me trazer daquela forma, e a minha mãe veio com uma palavra muito certeira na época. Porque como eu já havia frequentado a igreja desde pequena, já tinha aquele contato, normalmente quando eu voltava para a igreja era como se tivesse acontecendo tudo de novo, como se eu estivesse voltando da onde eu tinha parado. Só que com Jesus não é assim. O nosso passado é apagado e nele se incluem todas as coisas. Não que Deus não é um Deus de memória, né? Eu acredito que Deus também sinta as boas lembranças como eu sentia. Mas eu precisava começar do zero, porque eu nunca me converti. Eu apenas tinha tido experiências e um contato com a religião. Mas eu nunca havia me convertido, nunca havia nascido de novo. E depois daquele sonho eu entendi que era isso que eu precisava. Que apenas ir numa igreja e ter experiências e me envolver não era o suficiente. Então naquele dia, naquela manhã foi estranha pra mim, daquele sábado. A minha amiga tava lá, eu ainda tinha um rolê marcado à noite. Eu fui nesse lugar e eu simplesmente sentia que eu não fazia parte dele. O tempo todo o lugar me incomodava, o que estava acontecendo em volta me incomodava. Inclusive, antes, a maioria do tempo onde eu tava nesses lugares, eu não sentia medo nenhum. Pra mim, eu tava super feliz. Realmente era como se eu estivesse cega. Tipo, dane-se, entendeu? Se entrar polícia, se entrar sei lá o que aqui, se acontecer uma coisa muito ruim, tipo, eu não tinha esse entendimento. Isso não era real pra mim. E naquele rolê foi absurdo. Eu sentia o tempo todo medo de que algo pudesse dar errado ali dentro, de que alguém pudesse se ferir, se machucar, ou que pudesse acontecer algo muito ruim. E me incomodou o tempo todo, então eu não aproveitei nada. Inclusive, a minha amiga na época percebeu, a gente até foi embora mais cedo do que a gente iria, né? Porque não tava dando, não tava legal. Como eu cheguei mais cedo, eu avisei a moça que tinha sido minha líder na época e falei pra ela que eu queria visitar a igreja novamente naquele sábado. Fui até a igreja, devido, vamos dizer, às substâncias do meu corpo, eu não entendi muito o que estava acontecendo naquele culto, mas eu sei que eu fui. No domingo eu fui novamente à igreja e eu nunca vou me esquecer. O pastor daquela igreja estava ministrando uma sequência de palavras sobre a dracma perdida, sobre o filho pródigo, sobre a ovelha perdida. E aquela palavra veio totalmente de encontro
a minha experiência e ao que eu tava vivendo naquele momento. Então eu decidi me reconciliar com Jesus naquele domingo. E desde lá, eu tenho caminhado com Jesus até então, nascido de novo e vivenciado algo totalmente diferente do que eu sabia ou conhecia ou imaginava sobre Deus, sobre Jesus. E isso é muito louco. Mas o foco mesmo era essa experiência, a forma como eu voltei para Jesus. Porque é inusitada. É uma forma. Normalmente as pessoas vão num culto e Deus fala, alguém ministra e essa pessoa é tocada pela palavra. E eu voltei de uma forma mais inusitada do que a. Gente, se vocês escutarem outros barulhos aleatórios aqui, como o carro do sonho, é porque assim, um pouquinho difícil, entendeu? Gravar de dia, mas tá tudo bem, entendeu? Foco no vídeo, me ajudem a focar e aí. Enfim, eu voltei de uma forma mais inusitada do que as outras para Jesus. O sentido, o significado desse vídeo não é apenas contar o meu testemunho, mas é dar ênfase que quando Jesus quer fazer algo, quando Jesus quer atrair alguém, não existe forma correta, não existe lugar correto, não existe momento, dia, hora, a não ser a forma, o momento, o dia e a hora que ele preparou. E isso eu vou direcionar especificamente aos cristãos, sobre a questão de nós orarmos uns pelos outros. Porque eu estava num momento onde realmente não estava sensível à voz de Deus. Mas por conta de um sonho, mudou tudo. Tudo, literalmente, mudou a minha vida. Um sonho. Para uma pessoa que passou de ela insensível para um sonho, mudou totalmente a vida dela, isso tem um por trás, tem um processo. E o processo faz parte das pessoas que oraram por mim, porque elas prepararam o terreno, elas estavam lançando sementes enquanto eu não via. E às vezes a gente olha para as pessoas e pensa, cara, Jesus não vai mais alcançar essa pessoa, não tem mais como chegar nessa pessoa, ela já não sente mais. Eu por muito tempo falei isso de certas pessoas. Não adianta, eu já falei tudo que eu podia. Eu já preguei toda a mensagem que eu tinha. Eu já não tenho mais o que falar. Essas pessoas já conhecem, já experimentaram, elas sabem a verdade, não tem mais o que fazer. Mas a questão é que a minha fala, a minha mensagem, aquilo que eu tenho para dizer para você, pode realmente nunca mudar a sua vida. Mas o poder de convencimento do Espírito Santo tem todo o poder para transformar a sua vida. Então, a gente nunca pode desistir de orar por ninguém, de orar para que Jesus alcance as pessoas, mesmo que isso pareça impossível aos nossos olhos, porque podia ter sido impossível para mim. Se todo mundo tivesse olhado para mim e falado, não tem mais o que fazer, e não tivessem orado por mim, provavelmente eu não teria voltado para Jesus da forma que eu voltei, ou talvez eu nem teria voltado. Hoje é isso que eu queria deixar para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho, mandem para os seus amigos, para as pessoas que você acha que esse vídeo faz sentido, vai atingir, vai alcançar de alguma maneira. E